O candidato de hoje é o candidato Murilo Rinaldo, que tem 42 anos. Candidato a prefeito de Montemor pelo PP, coligação Unidos pelo Progresso, composição PP, PRTB, União, Federação PSDB, Cidadania, vice-prefeito professor Fio, de 43 anos do União. E o número que ele vem na disputa pela eleição neste ano de 2024 é o 11, como o Marquinhos mesmo mencionou, o partido PP. Pra gente começar aqui o nosso bate-papo, Murilo, um bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Raízes FM. Um bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos os ouvintes aí da nossa Rádio Raízes FM. Bom dia, Murilo. Murilo, pra gente começar o nosso bate-papo, por que Murilo Rinaldo decidiu concorrer à prefeitura do município de Montemor? Ô Tony, conforme apresentou aí, né, você já comentou, mas explicar aí 41 anos, 42 nós fazemos agora no mês de setembro, graças a Deus aí. Sou engenheiro agrônomo, formado em profissão, gestor público, também fui vereador por 8 anos, fui secretário, convidado a ser secretário no meu segundo mandato, assessor parlamentar também, deputado Rogério Nogueira, recentemente. Temos aí um histórico político na cidade. Tony, motivo esse que traz aí a ser candidato da prefeitura de Montemor é ver toda a situação que Montemor está parada por esses 3 anos e meio, a situação que encontra-se em Montemor, o caos que está a cidade. Então, isso aí me motivou muito e me incentivou muito a concorrer às eleições mais uma vez aí, agora em 2024. Quais os principais problemas que você identifica? Quais são, na opinião do candidato, os principais problemas da cidade de Montemor? Marquinhos, nós temos aí vários problemas, pautar alguns aí, vemos aí problema na saúde, a fila, falta de profissionais, a demora para consultas, exame, cirurgia. Depois também temos um problema crônico aí, que é a mobilidade de Montemor. Nós temos há muitos bairros na cidade, então precisamos interligar esses bairros, fazer com que o fluxo ande melhor, porque as pessoas têm uma condição melhor de se mover, né? Em Montemor também, integração desses bairros. Temos um problema sério no transporte público, muitas pessoas reclamam aí com linhas, superlotação, qualidade dos ônibus, que é muito precário hoje lá na cidade também. Aí você vai ver lá, tem problema de infraestrutura, escola, deficiência em vagas, entendeu? Postos de saúde aí, conforme mencionei acima, mas também postos de saúde que não são construídos há muito tempo, foram aqueles postos de saúde construídos antigamente, que atendia X número de populações. Aí depois de vários anos e anos que aquele posto de saúde foi construído, você continua na mesmice, aumentou a população, o posto de saúde no mesmo tamanho, não se quer uma melhoria. Então, quer dizer, o pessoal clama muito isso aí. E a gente anda no dia a dia em Montemor, conhece muitas pessoas e vê a dificuldade, a necessidade que é em vários bairros. Então, essa infraestrutura tem que ser retomada, né? Uma modernização também no trânsito aí, no transporte. E também tem a parte de emprego e renda. Se você parar para pensar hoje, o que você escuta falar ao entorno, Montemor é aquela cidade dormitória. Montemor é aquela cidade parada, que não desenvolve. A pessoa vem em Montemor, dorme, levanta cedo e vai trabalhar nos outros municípios, Hortolândia, Campinas, vem um pouco para essa região também. Então, essa qualidade e essa preocupação que nós temos com Montemor, de toda essa parte aí que temos na infraestrutura também. Você vê lá cursos profissionalizantes, eu vejo aqui há tempo de andando, até mesmo em Capivari, nós vemos Capivari há quantos anos Capivari se tem uma faculdade. Em Montemor nem sequer temos cursos profissionalizantes para as pessoas, para poder ingressar, trabalhar nas empresas, temos bastantes empresas lá, mas esse curso profissionalizante judia muito hoje em dia de Montemor. Então não temos faculdade, vários problemas no geral aí também. E muitas empresas, né? Aí faltam as empresas para instalar na cidade. Então temos que buscar essas empresas, mas temos que ter condições para elas também. Murilo, qual a avaliação do candidato sobre a administração atual de Montemor e o que funciona bem e o que precisa ser melhorado? É uma situação dessa aí, Tony, para responder é complicado, porque se você vê hoje a avaliação, tá aí, as pesquisas demonstram
a rejeição da atual administração. Montemor, como eu falei no começo, lá parada por 3 anos e meio, é complicada. Então, se nós pararmos para ver aí, eu até, como concorri na eleição de 2020, e todo prefeito faz o plano de governo para o município, melhor, as propostas dele, né? Eu fiz o meu e outros também fizeram deles. E o plano não precisava seguir o meu, mas pelo menos o do prefeito que ganhou a eleição. E se você for analisar o plano de governo dele, ele não precisa nem refazer. É só dar aquele Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colocar o mesmo plano, porque não fez nada. Entendeu? Eu achei que ia ter que mudar meu plano de governo, alterar de 2020 para cá, né? Que ia ter mudado alguma coisa em Montemor. E infelizmente não mudou. Então você vê uma cidade que não evoluiu. Então como que você vai falar bem da administração? E não adianta querer ficar culpando outras pessoas que passou. Você tem a lei de responsabilidade fiscal. É só ela ser executada se você fala que tem muita dívida. É só a lei ser executada. Por isso existem os juristas aí, e aliás temos uns bons juristas em toda a região aí, que sempre trabalham pelo bem da população. Então não tem como dizer que está bem. Falando em plano de governo, quais serão as 3 principais prioridades caso você seja eleito? Marquinho, principal aí a saúde. Nós vimos aí mais de 70% da população em Montemor clama a saúde. Clama também emprego, né? É incentivo para a instalação das empresas, capacitação de mão de obra, conforme eu falei, esses cursos personalizantes para a pessoa não ter que trabalhar fora, trazer para dentro das empresas, esses planos aí, entendeu? Gerar mais mão de obra, mais empregos, porque o dinheiro torne a andar dentro do município mesmo, né? E também esse problema que eu comentei agora há pouco também, que é da infraestrutura. Se você for ver a infraestrutura, você vai gerar uma mobilidade melhor, vai conduzir melhor, e nós não temos hoje uma infraestrutura adequada em Montemor. Murilo, agora falando em educação, quais são as propostas para melhorar a qualidade da educação municipal? Hoje nós temos que fazer uma capacitação, uma valorização do profissional da educação. E quando a gente fala educação, não vamos dizer educação, o quadro inteiro do funcionário público, mas a educação é para os nossos filhos, nossos netos. Como fala, a educação vem de berço. Então temos que valorizar a educação, temos que valorizar os profissionais. Nós sabemos da dificuldade que está hoje na educação, fazer a modernização do ensino. Temos aí tantas tecnologias hoje, internet, lousas. Antigamente, lembra que tinha aquelas crianças que tinham que ficar sentado no fundo, que o giz dava alergia. Hoje em dia temos toda a tecnologia e temos que investir em tecnologia. E nós vemos que Montemor, pela arrecadação que tem, dinheiro de Fundeb, então tem que ser melhor aplicado. Investir nesses investimentos para a educação. Montemor ficou um tempo parado, para você ter uma base, sem doar uniforme para o aluno. Isso aí não existe. No ano que nós estamos aí, na época que nós estamos, você não doar um uniforme para aluno, é complicada a situação. Então você tem que ser mais humano também nessa parte da educação também. E um problema sério que temos lá, toda a cidade tem, sabemos aí, é as crianças especiais, crianças com deficiência. Tem que ser mais bem tratada. Nós temos lá, essa semana eu estava fazendo visita na casa de um pessoal, visita política, e conversando com um cuidador, que ele é cuidador de criança especial, e precisa de ter um cuidador para cada criança. Ele está atendendo 4 crianças especiais. Como que um cuidador desse aí vai trabalhar contente? Como que uma mãe de uma criança especial vai se sentir bem sabendo que tinha que ter um cuidador para cuidar do filho dela? Um cuidador para um filho. Aí você vai ter um cuidador para 4 filhos. Quer dizer, não tem cabimento. Então não é eu falando e fazendo politicagem, é a realidade. Então a parte da educação tem que ser mais bem tratada. E as crianças especiais têm que ser tratadas com carinho, com respeito, com dignidade, igual a todas as outras crianças na parte da educação. E tem que melhorar. Um dos pontos essenciais, principalmente nos dias em que vivemos, é relacionado à segurança pública. Quais medidas serão tomadas para aumentar essa sensação de segurança na cidade, Murilo? É que nem eu falei, Marquinhos, de novo, falo segurança pública e nós vamos entender no geral, no final, que é a parte do funcionário público, né? Você tem que valorizar os funcionários, bem como todos os outros funcionários aí. Você tem que rever plano de carreira. Eu estou sendo muito procurado para rever esse plano de carreira da guarda. Temos um problema aí, os guardas têm
as classes dele trabalhando, e quando às vezes um guarda se machuca ou afasta hoje em dia, pô, ele tá dando a vida dele para defender a vida da população. E ele tem todas as regalias e as classes dele. Se ele afastar por doença, por algum problema, ele volta na estaca zero de novo. E só retoma a classe, e só retoma aquele benefício que ele tinha quando ele está trabalhando. Então, quer dizer, ele fica desmotivado para trabalhar. Porque ele não sabe o dia de amanhã. Cai, tá correndo, fazendo uma abordagem, acontece alguma coisa, uma bala perdida que seja, ou uma troca de tiros aí. Sabemos que corre o risco. O que vai acontecer? Ele volta na estaca zero. Aí a hora que ele mais precisa, que ele está adoentado, com medicamento, com tudo, ele vem para estaca zero. Então isso não podemos aceitar. E também, o que nós temos que ver é contratar mais efetivo. Montemor ficou um caos. Quando eu fui vereador, foi feito um concurso às pressas, que iam chamar N guardas municipais. O concurso ficou parado por 2 anos, sem contratar nenhum guarda municipal. Quer dizer, fez-se um concurso nas pressas, e falaram para nós, vereadores, não existe tempo para discutir. Tem que aprovar hoje. Temos que contratar guarda, capacitar. 2 anos parado. Não contratou ninguém quando ainda é vereador. E eu fiz a minha parte como vereador. Aprovamos então a contratação do guarda e infelizmente ficou engavetado. Não foi contratado nesse período. Então, e guarda aposenta. Nós sabemos da situação. Então, e não tem efetivo. Então o efetivo nosso é pequeno. Por que eu falo? Nós temos a cidade hoje de Montemor, na região metropolitana de Campinas, da RMC, ela é a 5ª de expansão. Ela é muito grande. Então você tem que ter um efetivo bom. Você tem que ter uns carros robustos, uma qualidade melhor de segurança. E também eu falo tecnologia. E dou exemplos, pô, nós estamos ali do lado de Indaiatuba, você vê, Indaiatuba é a melhor cidade para se viver na parte de segurança. Hortolândia hoje deu um salto muito grande. E eu vi recentemente, fiquei até contente de saber que Capivari também, eu vi um vídeo de Capivari da parte de segurança, as pessoas investindo na segurança, os gestores, os prefeitos investindo na modernização. E Montemor não investiu. Então, assim, temos que investir para dar sensibilidade e a sensação para as pessoas de ter uma cidade segura para se viver. Então, Montemor tá causando, mas temos propostas boas também nesse caso aí. Reinaldo, você já comentou a respeito da infraestrutura e mobilidade urbana, mas vamos um pouquinho mais a fundo. Quais os planos para as melhorias nas vias públicas, transporte coletivo, mobilidade urbana e principalmente as rodovias, a SP-101, que não tivemos até hoje o término de sua duplicação? Rapaz, Tony, isso aí é uma guerra. Eu lembro pra gente ir de Montemor a Campinas, era 1 hora. Se eu não me engano, o pessoal contava lombada. Tinha mais de 25 lombadas aí. 28 lombadas. Ia contando a quantidade de lombada para ver que estava chegando perto. Que era aquele reduto de Montemor inteiro na SP-101, que é ligada por muitos bairros. Então temos a SP que corta a cidade inteira. E não temos nada de vicinal para poder interligar esses bairros, para interligar esse SP-101, para desafogar o trânsito. Nós sabemos que isso aí depende muito do governo do estado, que é a SP-101, mas também nós dependemos de projetos, de prefeitos que peçam, que execute. Pô, nós temos aí, há um tempo atrás, o deputado Rogério Nogueira, no começo do mandato do prefeito, queria uma reunião na Artesp, o deputado intermediou, levou na Artesp, para levar suas solicitações, né, para a SP-101, colocar em pauta, e depois não volta a cobrar. É o que eu falo. Vereador cobra prefeito, prefeito cobra deputado, deputado governador e assim sucessivamente. Então você tem que ter aquela cobrança diária e sempre ficar batendo na porta. Senão é N projetos, é N problemas no governo do estado como é no município. Então se você, prefeito, não ficar cobrando, não tiver padrinho bom também político, você não chega a ter êxito. E principalmente na SP-101. É um caos, é acidente, falta de passarela, você não tem ônibus, ponto de ônibus coberto. Em Montemor não tem quase nada de ponto de ônibus coberto. Muitas promessas e pouco se fez. E eu concordo quando a população cai no descrédito com o político que passar. Por quê? Na época da eleição tudo se promete. Prometeu que a SP-101 ia ser um brinco. Prometeu que ia ter interligação em todos os bairros, fazendo... Não saiu do papel. É aquilo que eu falo, no momento eleitoreiro aparece todo santo. O menininho sai do Aladim lá, né? Sai do seu lampião. E depois não executa. Então, quer dizer, dá aquela esperança para a população que vai melhorar, que vai ter interligação dos bairros, mas tem que sair do papel. Então, esse caso da SP-101 é um problema crônico que temos e temos que levar pedido mesmo para o governo.
Isso aí é problema com o governo e com o município. Então essa parte de mobilidade tem que se fazer muito. E eu falo o seguinte, empresa de ônibus, igual quando você comentou aqui de infraestrutura e mobilidade. Empresa de ônibus está lá, trabalha em N cidades. E todos os contratos normalmente são iguais, muda algumas cláusulas. Então é fazer o quê? Cobrar o contrato da empresa. Se o ônibus hoje tem lá no contrato que é 5 anos de circulação, após 5 anos tem que ser retirado. Só você pedir a fiscalização e retirar. Você vê que nas outras cidades é ônibus novos. Então fazer o quê? Executar apenas o contrato. Se está lá, vamos seguir as cláusulas, entendeu? Então essa parte de mobilidade, Montemor sofre, mas temos como fazer. Um problema sério da SCP-101, uma mobilização que fizeram aqui com mortes, até de um amigo nosso, muito conhecido, faleceu há pouco tempo, ali no entroncamento de Elias Fausto, que liga, depois que fecharam a duplicação, a SCP-101 ali, e daí teve esse problema de poder desviar um pouco o caminho. Mas é o que você falou, para-se a obra, não continua, e os usuários que andam todo dia, se complica. Temos, para você ter uma base, você vai de Capivari para Montemor, temos o pedágio ali. E temos, bem dizer, moradores de Montemor ilhado. O porquê estão depois do pedágio. Tem que pagar pedágio todo dia. Não tem uma isenção, não tem um incentivo. Aí ele vai desviar. Quando alaga, a ponte enche d'água. Aí se a ponte não está cheia d'água, você não tem estrada para andar, para desviar do pedágio. E ultimamente, pela nossa infelicidade, o prefeito pede para os proprietários rurais comprar pedra para colocar na estrada. Compraram mais de toneladas, mais de 200 toneladas de pedra, dividindo entre os usuários, onde já se viu. É a mesma coisa, amanhã depois, você colocar teu filho na escola e pedir, o prefeito pedir para você pagar o salário do professor. É pedir para as pessoas pagar para colocar pedra na estrada. Então, quer dizer, isso aí tem que acabar. Se você não tem isenção no pedágio, tem que dar um desvio, uma qualidade melhor também. Melhorar essa infraestrutura e até mesmo essa mobilidade urbana aí. Colocar os ônibus mais seguros também, né? Porque a gente vê o caos do ônibus lotado, aquela pessoa em pé. Montemor acontece muito. Nós temos a linha que sai cedo, como que Montemor a gente fala que é a cidade dormitória. Então o pessoal vai de Montemor para Campinas. O ônibus tem que empurrar um outro para entrar dentro. E tudo em pé. Entendeu? Então por isso o quê? Aumentar a linha, melhorar a qualidade do ônibus, porque é lucro também para a empresa, os usuários estão lá. Então essa parte de mobilidade aí, você tem que cuidar com carinho. E outra, é você cobrar apenas o que está no papel, fazer com que saia do papel. Então, essa parte de mobilidade em si, tem muito a se fazer em Montemor, mas não está difícil não. Tony, podemos pular aqui para a temática? Ou tem algo antes aí que você gostaria de abordar? Vamos trazer um pouquinho da estratégia aí que o candidato... né? Economia e geração de empregos. Estratégias para estimular a economia local e gerar empregos em Montemor, Murilo. Para gerar empregos, falo para vocês aí, com experiência própria. Montemor, antigamente, doava-se incentivos para empresas, doava-se terrenos para empresas poderem se instalar no município. Temos vários exemplos aí em Montemor. Na estrada que liga Montemor a Indaiatuba, logo na saída ali, algumas empresas que foram beneficiadas com terrenos para poder se instalar no município, dando incentivo. Aí depois veio um monte de, para falar bem, um monte de lorota, um monte de conversa fiada, que existe lei que proíba, existe isso, existe aquilo. Pô, se a lei proíbe, uma cidade vizinha nossa, que está no meio de nós aqui, que é Elias Fausto, doa-se terreno até hoje para a empresa. Então por que você não pode se doar? Então, às vezes, não pode se ter desculpas para não atrair empresas e não atrair empregos. Temos que ter o quê? Solução. É fazer o quê? É incentivos fiscais, é capacitação. Tem muitas empresas querendo instalar em Montemor, e um ponto crítico, que as empresas vêm e vai ver a qualidade, vai ver a cidade por um todo. E vai ver o quê? Saúde. Precisa ter o quê? Uma UTI, para às vezes a empresa poder instalar também, por causa do teu funcionário. Não temos UTI em Montemor. Primeiro ponto que já peca. Então, como que a empresa vai instalar, sendo que não tem UTI, sendo que não atinge os padrões mínimos para a empresa poder instalar? Temos que rever esse conceito. Trazer o quê? Aí vai vir instalar em Montemor. Quais são os cursos profissionalizantes? Você tem SESI, tem Senai, tem Pronatec, tem alguma faculdade, tem alguma especialidade? Não, não tem. Ah, então lá não vai ter mão de obra. Então vamos instalar em outra cidade que tenha. Então você tem que fazer o quê? Incentivar a empresa. Ó, temos ajudas aqui, incentivos fiscais para vocês e temos também cursos profissionalizantes. Temos aqui pessoas capacitadas para trabalhar no município. É isso que temos que ter, essa interação entre quem? Empresa, empresários, prefeito, prefeitura, cursos profissionalizantes e valorização
também na própria mão de obra do município, entendeu? Porque a nossa cidade está crescendo, Montemor cresce e precisa ter. Conversei ontem mesmo com uma pessoa lá que aluga um barracão para a empresa e tem aquela história que dá incentivo. Tá bom, ele foi lá ver, incentivo para 10 anos de imposto, de IPTU no caso. Aí, acho que por problema político, o prefeito para ele deu 1 ano. Até um primo meu que aluga lá um barracão para a empresa, tem que citar, não tem problema disso aí que é verdade. Para os outros, se dão 10 anos de isenção. Para ele deu 1. Será que é por ser primo meu? Então ele não está pensando na empresa, no emprego de Montemor. Ele está pensando o quê? Em fazer politicagem. Vou prejudicar o Murilo. Entenda, ele não está prejudicando o Murilo. E sim os funcionários daquela empresa, e sim aquela empresa no geral. Se ele quiser prejudicar o Murilo, ele tem que fazer alguma coisa para o Murilo. E não querendo atacar de outra forma. Não dá isenção de imposto para atacar politicamente nesse momento. O que vai acontecer no começo do ano que vem? Vai lá o menino bater na porta de novo, pedir isenção de novo. Para a empresa e falar, empresário, espera aí que eu vou tentar uma isenção. Senão eu vou ter que subir teu aluguel. O empresário faz o que amanhã depois? Vai para outro município, que é mais fácil. Ele está sendo, bem dizer, tocado de Montemor, por não ter incentivo nenhum. Então temos que trazer muito incentivo para as empresas. Agora, Murilo, com o surgimento de novas empresas, como você acabou de abordar, que seria o ideal, né, para a cidade, nos arremete ao tema meio ambiente. Qual a visão do candidato sobre políticas ambientais e também sustentabilidade? Se você for ver bem hoje, Marquinhos, esse problema de meio ambiente, nós sabemos aqui, nós estamos numa área rural. Capivari, Montemor, muitas queimadas ainda que existem, né? Não é por ninguém, é por pessoas que passam aí maldosas até às vezes. Temos esse problema climático. Hoje está muito frio, amanhã está muito calor. O problema vai afetar onde? Diretamente no meio ambiente. O que nós temos que ver hoje? Montemor, nós não temos aquela parte de reciclagem de material. Temos o rio Capivari, que é um problema crônico, que está muito sujo, muito inundado pela parte de reciclagem. Então, se você tem uma cooperativa, você tira aquele material do rio, você coloca ele numa cooperativa, vai fomentar o trabalho, vai melhorar o meio ambiente. E nessa parte de meio ambiente eu posso falar com tranquilidade, que eu sou engenheiro agrônomo há 20 anos, então estudei e dedico muito. É parte de reciclagem. Montemor, hoje nós não temos uma coleta de lixo da parte reciclável. Você não tem aquela conscientização para a população, nunca teve. Esse é um dos projetos que queremos trazer e adaptar onde? Nas escolas. Você pega uma escola com núcleo menor, adapta um projeto desse para os alunos incentivar, conscientizar, os alunos conscientizar os pais e assim fazer com que separe o lixo do reciclável, passe coleta diferente, doe-se aquele saquinho de lixo de cor diferente na casa para poder fazer. Isso aí você vai ter que fazendo o quê? Ajudando o meio ambiente. Outra coisa é plantar árvore, fazer esses parques ecológicos que temos hoje, que vimos em muitas cidades. E o meio ambiente merece um respeito, merece um carinho. Quanto mais você começa a construir, mais loteamento você abre. Vem o asfalto, impermeabiliza o solo, você já não tem mais aquela área verde, às vezes você tem que derrubar a árvore. E nós vimos aqui na SP100 um monte de árvore que foi derrubada. Isso causou o meio ambiente, causa problema. Então, projetos para o meio ambiente, temos que fazer muito. Mas assim, não é difícil de tocar e melhorar o meio ambiente. Ainda mais Montemor sendo o tamanho que é. Murilo, e na área da habitação, quais são suas propostas para reduzir o déficit habitacional? Ô Tony, Marquinhos, vocês vão ver aqui que todo mundo sonha com a casa própria. Isso aí é fato, né? E nós temos muito déficit. Montemor, principalmente. Montemor, há muitos anos atrás, até quando meu pai foi prefeito, comprou uma área muito grande para se fazer casas populares na cidade. E essas áreas ficou lá. E para você ver, já faz 24 anos agora que ele deixou de ser prefeito de Montemor, o último mandato dele foi em 2000, até hoje não terminou de usar essas áreas para trazer casa. Então, quer dizer, você se reclama que você não tem espaço, mas você tem área. Então você não tem projeto. Porque as áreas nem foi comprada há muito tempo atrás. E com a arrecadação que era naquele tempo. Hoje, com a arrecadação que nós temos em Montemor, não se comprou mais um palmo de terra. Isso aí preocupa muito. Aí fica lá esperando o governo federal, a Minha Casa Minha Vida. Governo estadual, Minha Casa Paulista. E não sequer não faz um projeto. Não sei se por aqui passou também Capivari, em todas as cidades passou um problema de inundação que tivemos há pouco tempo, que o governador veio visitar as cidades. E aqui Capivari não foi diferente, Montemor não foi diferente. E eu me lembro que o
O governador Tarcísio desceu com um helicóptero ali no campo de futebol e foi lá e exigiu, foi ver as áreas afetadas, e exigiu da prefeitura projeto para poder fazer. E a gente se lembra muito bem que vimos no noticiário de televisão a cidade de São Sebastião, que foi afetada. O governador assumiu o compromisso de construir as casas para aquelas pessoas afetadas e provavelmente, o que é de prática, o que o governador fez? Pediu projeto para a prefeitura. Projeto, área que seja, porque o governador é do estado e o prefeito que é do município. O prefeito de São Sebastião apresentou a área, apresentou o projeto, apresentou tudo. E em Montemor não foi diferente. O governador também veio com essa mesma fala, com esse mesmo discurso. Então, se falar que a culpa é do governador é mentira, porque em São Sebastião foi entregue as casas e as pessoas já estão morando lá. Montemor nem sequer, eu acho que apresentou o projeto, porque aonde que o pessoal que diz que ia ser beneficiado está? Na mesma casa daquele mesmo tempo, na área alagadiça. Então, o governador fez a parte dele, porque São Sebastião é prova viva disso aí, e infelizmente, o nosso gestor, o nosso prefeito, não fez a parte dele. Então, para a moradia tem que fazer o quê? Ter projeto, ter planejamento e ir lá pedir. Há tempo atrás tivemos casas que o governador liberou, se não me engano, acho que foi 17 mil casas para o estado de São Paulo. Elias Fausto, se não me falha a memória, conseguiu 150 casas. Por tamanho que Elias Fausto é, e pudesse que não muda nas cidades. Montemor conseguiu apenas 150 casas. Igual Elias Fausto. Quer dizer, será que se tivesse um projeto, um pedido melhor, não conseguiria 300, 450 até? Então, não é falar mal, é falar a realidade. Montemor não tem projeto, não tem planejamento. Nós não temos pessoas que desenhem Montemor para curto, médio e longo prazo. Nós temos pessoas que pensam no ontem. Nós vimos uma reportagem aí, esses dias, de uma pessoa que não tinha espaço no cemitério para colocar um ente querido. Pô, olha bem para você ver. Montemor nós só temos um cemitério. E aquele puxadinho. Você puxa aqui, você puxa ali, entendeu? Então é complicado. Então esse déficit, tanto habitacional, até mesmo depois, né? Na hora do descanso da pessoa para a vida eterna, não está tendo onde colocar essas pessoas. Os problemas vão surgindo e Montemor, que é uma cidade localizada ao lado de grandes centros urbanos, né, como Campinas, Hortolândia, eu acredito também que a cidade possa receber certos problemas relacionados a uma certa instabilidade social, né? Como que o candidato pretende trabalhar com políticas públicas voltadas para as minorias e também esses grupos vulneráveis, Murilo? Esse grupo, na verdade, todo mundo tem que ser tratado igual, penso eu. E, infelizmente, a gente vê que não acontece isso aí. Porque Montemor, o que aconteceu? Tivemos um problema dos moradores de rua, e um fato que surgiu até em jornal nacional, vocês devem saber também, do prefeito levar os moradores de rua para outro município. Então, o que acontece? Você não pode transferir o teu problema para outro. Se você tem um problema dentro da tua casa, você tem que resolver ele. E não levar o problema da tua casa para fora. Resolver ali. E ele foi infeliz na ação dele de levar os moradores de rua, sendo dar uma melhor, um aconselho, um acolhimento para essas pessoas, um mapeamento e não apenas expulsar os moradores de rua. Então é o que eu falo, tem que ser um tratamento igual para todos. E Montemor precisa de muita situação dessa aí, de situação de rua, pobreza, deficiência. Então você tem que fazer muitos projetos, tanto na área da saúde quanto na área social. E não temos pessoas até mesmo com deficiência, tem que ser tratado com carinho. Então, projeto desse de inclusão social, a melhor forma é você fazer e incluir essa pessoa de volta no habitat dela, aonde ela deve ficar. Mas tem que fazer o quê? Aquele dever de casa, tratar, cuidar, né? Depois informatizar ela, colocar ela no ninho de trabalho e deixar ela seguir a vida dela. E esses projetos também, infelizmente, não existem em Montemor. E quando a gente fala de projetos, vocês vão ver projetos e projetos e projetos. Falta muito. Você não vê uma apresentação de projetos. Eu fui vereador, eu sei o que é isso aí. Você sentar, vereador, um prefeito sentar com os vereadores numa Câmara Municipal, abrir e falar, o projeto está aqui para 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, 40. Eu fui vereador por 8 anos e nunca vi um projeto para um futuro de Montemor. Nunca vi um projeto para inclusão social. Nunca vi um projeto para esse tratamento de pessoas vulneráveis também. Então você tem que ser mais humano com as pessoas, principalmente nessa causa.
Mesmo sendo pessoas vindas de outras regiões, não ali da cidade? Marquinho, o que acontece? Você tem que fazer primeiro um estudo dessas pessoas. Você faz um estudo, você faz o mapeamento dela. Aí eu lembro que muitos anos atrás aí, na época que minha mãe tocava um pouco à frente também, meu pai é prefeito, o que aconteceu? Eles acolhiam, ligavam para os familiares da pessoa, conversava primeiro, conversava com a pessoa, passava no tratamento psicológico, psiquiatra às vezes até, e depois conduzia ela para a terra dela ou para a casa dela de volta, entendeu? Mesmo sendo de fora, mas se acolhe, dá os primeiros socorros, os primeiros tratamentos e depois designa ela para o lugar onde ela quer ir, mas com a conscientização. Mesma coisa, eu vou levar de volta para a cidade dela. Tudo bem, você avisa a família e você avisa aquele município também, a área social daquele município. Dá um alerta, fala, estou levando uma pessoa de volta aí, entendeu? Não apenas chegar e jogar de qualquer jeito. Então as pessoas de fora também têm que ser tratadas com carinho. Murilo, cultura e lazer. Quais as propostas do candidato para incentivar a cultura e criar espaços de lazer na cidade de Montemor? Ô Tony, eu lembro aqui, falando em cultura, eu lembro do nosso amigo Rogério Nautic, da Rádio Raiz, também, muito tempo, muito se fez em Montemor e se faz até hoje. E tinha rodeio naquele tempo, muitas festas, a Raiz sempre participava e sempre estava presente. Montemor, nós temos lá uma tradição, virou tradição por um tempo, rapaz, isso eu sinto na pele andando no dia a dia, que é a festa dos mineiros, que tem em Montemor, festa dos nordestinos. Montemor é uma cidade de coração grande, então tem pessoas de vários locais. E tem muitos mineiros lá. Até mandar um abraço a todos que é da área, trabalha muito na área rural, onde a gente participa, e trazer essas tradições de volta, para fomentar o comércio também de Montemor. Você fomentando o comércio, você fomenta a cultura. Nós temos lá as feirinhas de Montemor. Você precisa dar um incentivo melhor, dar um espaço, por quê? Montemor é assim, quando você vai fazer um evento lá numa destinada avenida, que só tem uma avenida para fazer evento, não tem um lugar próprio para fazer evento em Montemor. Se faz numa avenida, interdita a avenida, coloca todo mundo em cima de uma tubulação que está lá escondida para passar água, até carro em cima que não pode, mas coloca lá, e faz-se a festa. Aí quando você faz uma festa grande, bonita, com artistas, eles trazem aqueles fundos de truques e as pessoas de Montemor tem que pagar para instalar aquela barraquinha dela, que ela fica lá. Isso não se deve fazer. O que você deve fazer? Incentivar ela para ela vender o produto dela sem cobrar o solo público. Entendeu? Então isso aí já incentiva a cultura. Aí quando você não tem show, não tem nada, aí você deixa a barraquinha se instalar lá e vender o produto dela. E ela tem o que para atrair? As pessoas nada. E quando tem algum show, algum evento maior, aí elas têm que pagar por estar lá. E ela não tem condição de competir. A pessoa não se quer menosprezar, mas vai vender um milho verde ou vai vender alguma coisa que o lucro é muito pequeno, como que ela vai pagar daquele solo público? Não pode, entendeu? Então resgatar isso aí. E eu falo assim, não deixar um evento localizado. Você tem que levar evento para a cidade inteira, para vários bairros, entendeu? Se naquele bairro é um evento de N afinidades, você leva aqueles recursos para lá. Em outro local, você leva outro tipo de evento, mas você tem que fazer na cidade inteira. E Montemor só tem um ponto para se fazer evento. Então o pessoal cansa, entendeu? De fazer. Então a cultura tem que ser resgatada. Nós temos lá uma fanfarra que antigamente ganhava vários concursos em todas as cidades aí. Então levava a cultura, levava o nome de Montemor para todos os locais. Temos hoje, até conversei muito com o pessoal que temos uma orquestra de viola hoje em Montemor. Pô, é coisa raiz. O que você tem que fazer? E assumir um compromisso com eles. Que coisa que os outros não assumiram até hoje. Isso aí em Montemor. Assumir um compromisso de essa orquestra de viola amanhã tornar como fosse uma fanfarra mesmo. Participar, ter uniforme para eles. Então, assim sendo prefeito, vou levar também essa parte cultural para Montemor com esse pessoal. Porque até então você fala, nós temos uma orquestra de viola em Montemor. Mas o que você faz para ela como prefeito? Você ajuda no quê? No transporte, no uniforme, em instrumento, entendeu? Então é cultura. E eu gosto muito da cultura. Sou da cultura, gosto de estar nos eventos da nossa cidade, procuro não sair em outros eventos de fora e sim ficar em Montemor. Mas peca. Então temos muitos projetos para a cultura. E projetos que eu falo que não custa. Porque foi criada a Secretaria da Cultura. Então você busca recurso. Isso você tem que fazer o quê? É pessoa certa no lugar certo. Secretário tem que ter meta a cumprir, tem que buscar recursos para fomentar a secretaria dele, entendeu? E também tem que ter condições para poder fazer isso. Então é uma mão de duas vias.
Então a cultura tem que ser muito bem tratada em Montemor. Murilo, nós estamos com 5 minutos e 50 segundos. Nós vamos deixar aqui o tempo para você deixar as suas considerações finais. Também, se quiser acrescentar mais algo à população da cidade de Montemor, o tempo está à disposição para o candidato. Puxa vida, rapaz. Infelizmente tá acabando. Eu achei que tava começando. Voou, mas tá bom. Aqui meu agradecimento. Deixar bem claro para a população de Montemor que foi se falado aqui há tempo também que teve pessoas que estavam fora ou que estavam meio apagada em Montemor. Nesses 3 anos e meio eu estava estudando, fiz faculdade de gestão pública para aprimorar ainda mais meu conhecimento, para tratar Montemor melhor, com dignidade, com carinho que está lá. Então não fiquei parado, fiquei trabalhando, fiquei vendo os problemas de Montemor, fiquei assessorando o deputado Rogério Nogueiras em todas as cidades, deputado esse que eu deixo um abraço também por ajudar muito o Montemor, se empenhar muito na nossa campanha também. E você, população de Montemor, pode ter certeza, se você se orgulha em passear em Indaiatuba, nós vamos sim trazer muitas coisas boas de Indaiatuba para Montemor, muitos exemplos de lá, porque Rogério Nogueira, Reinaldo Nogueira também está ajudando o Murilo Rinaldo para se tornar prefeito de Montemor. Temos aí alguns lugares para trazer aqueles mini parques ecológicos que tem em Indaiatuba hoje. Temos na região central, mas também temos nos bairros. Região do Jardim Paulista ali, principalmente, trazer ali um conforto para a população. Vocês podem ter certeza que o Murilo Rinaldo aqui está olhando com bons olhos para Montemor como um todo, não apenas locais específicos. Então, não fiquei parado nesses 3 anos e meio. Me dediquei na política, me dediquei na humanidade, numa cidade melhor para se viver. Então, falo para vocês, peço uma oportunidade para Murilo governar Montemor com a população por 4 anos. Peço que esse contrato seja assinado. E se não for bom, a gente troque, mude mesmo, como temos que mudar hoje. Mas se for bom, vamos renovar ele depois por mais 4 anos. E pode ter certeza, estamos planejando Montemor. E não é do jeito que o Murilo quer. É do jeito que Montemor precisa. É do jeito que Montemor necessita. É aquele orgulho. Nós vamos ter um orgulho desse grupo político hoje que está entrando na tua casa, pedindo o teu voto de confiança. Amanhã depois nós podemos comparar e ver Montemor, o que era 20 anos atrás e o que será. Então nós vamos ter orgulho de falar, lembra Montemor há 20 anos atrás? Essa Avenida Ayrton Senna não existia até o final, hoje existe. Ah, uma interligação entre os bairros, não tem. Olha, hoje tem. Um mini parque ecológico, não tem, hoje tem. Uma prefeitura endividada do passado, não tem. Tem um gestor, tem uma pessoa que pensa com carinho em cuidar do dinheiro da população e devolver a cada R$1 recolhido, devolver para a cidade, não levar para fora daqui. Você, eleitor de Montemor, pense bem no dia de votar. Vote confiante e vote consciente. Se você quer o futuro, o progresso para Montemor, Murilo Rinaldo, número 11, professor Fio Vice. Essa coligação Unidos pelo Progresso não foi inventada por mim. Foi nome que nós escutamos em muitas conversas que estão esperando o progresso para Montemor. Então peço com carinho mesmo, no dia 6 de outubro, o voto para aquele que ainda não foi prefeito de Montemor, mas que tem capacidade. Eu sou o novo como candidato a prefeito, mas o novo com experiência, não o novo desenfreado que veio, e não o que já passou, e sim aquele que está trazendo projeto e planejamento para uma cidade melhor para se viver. Conto com teu apoio, conto com teu voto no dia 6 de outubro, Murilo Rinaldo 11. Meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Murilo, muito obrigado pela sua participação, por aceitar a estar aqui batendo um papo conosco e levando a oportunidade da população da cidade de Montemor poder escutar os projetos, as propostas do candidato para a cidade. Então, um ótimo dia e muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Tony. Muito obrigado, Marquinhos. Obrigado a toda a Rádio Raízes, a todos os ouvintes de Montemor que dedicaram aquele seu tempo. Ouça bem com carinho, ouça tudo o que Murilo falou. Aqui não tem ataque, não tem deboche e não tem perseguição política.
Sim, temos projetos para Montemor. Deixo o meu agradecimento mais uma vez à Rádio Prima. Um bom dia a todos e agradeço. E assim, se possível, quero estar presente aqui de novo para um bate-papo saudável e falar de mais projetos. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Queremos também, Marquinhos, agradecer a audiência e a participação do público, principalmente da cidade de Montemor, que nos acompanharam em mais essa entrevista. Amanhã nós vamos estar recebendo o último candidato da cidade de Montemor, que é o Edivaldo Brisque. Então, portanto, não perca amanhã mais uma participação da cidade de Montemor.